A paz do Senhor, meus amados, bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma aula bíblica dominical, agora online, devido às nossas restrições, mas estamos aqui para falar da palavra de Deus. E nessa manhã nós vamos falar sobre eleição e predestinação. É um tema difícil, é um debate que perdura por séculos. Não é o nosso objetivo esgotar essa temática. Pelo contrário, nosso objetivo nessa manhã é expor a nossa posição como assembleanos que somos, de como entendemos a eleição e a predestinação bíblica. Porque existe a predestinação bíblica e existem muitas correntes doutrinárias que falam sobre predestinação. Só citando algumas, a predestinação fatalista, onde vão dizer que Deus escolhe pessoas para ir para o céu e Deus escolhe pessoas para ir para o inferno. Vamos ver biblicamente como isso acontece e vamos entender biblicamente, consultar os textos bíblicos e ver como, na verdade, nós entendemos a predestinação bíblica. Nós vamos falar também, tem outros, uma fala muito comum também, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é bíblico? Podemos acreditar nessa máxima, uma vez salvo, salvo para sempre? É o que vamos ver nessa aula. Vamos começar aqui pelo nosso texto áureo, que diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Aqui nossa verdade prática e nosso texto áureo. Nossa leitura bíblica em classe vai se encontrar em Efésios, capítulo 1, versículos do 4 ao 12, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tomou abundantemente para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, vemos aqui pela nossa leitura bíblica em classe, a primeira coisa, a palavra predestinação, ela se encontra no texto bíblico. O que nós temos que entender é que, apesar da palavra predestinação se encontrar na Bíblia, existem várias correntes que explicam de maneiras diferentes a predestinação. A palavra predestinação era escolher antes, justamente antecipar aquilo que ainda não aconteceu, é predestinar. Então, nós não estamos fugindo do contexto em que a palavra está inserida, mas abrindo os horizontes para enxergarmos de maneira bíblica o que realmente está escrito. O Senhor Jesus ele sempre nos advertia, acautelai-vos
que ninguém vos engane. Então aqui a pessoa fala, uma vez salvo, salvo para sempre. O texto bíblico aqui vai dizer que nós fomos escolhidos para a santidade. Se eu fui escolhido para a santidade e eu deixo de viver em santidade, eu não estou dentro do critério do que a Bíblia fala, escolhidos para a santidade. Então, eu não creio nessa máxima, uma vez salvo, salvo para sempre. Lembrando que nós estamos aqui não querendo afrontar de maneira alguma, nem querendo mexer com nenhuma corrente doutrinária, nenhuma denominação, mas apenas expor nosso entendimento sobre a predestinação, que é um tema muito delicado que nós temos que tratar com o máximo de cautela para não causarmos dúvidas. Introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. A questão de eleição e predestinação, existem duas correntes muito fortes, até hoje elas são citadas nos livros, que é o calvinismo, né? Uma linha doutrinária de Calvino, que na verdade não é uma linha que ele criou. Essa linha ela começou com Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona foi o formulador doutrinário da Igreja Católica. Não aceitamos essa doutrina do jeito que ela é, não porque ela foi oriunda da Igreja Católica, mas porque Agostinho de Hipona ele teve influências do hinduísmo, né, do que nós vamos chamar de maniqueísmo, porque o maniqueísmo foi simplesmente uma seita, por assim dizer, que reunia várias crenças, incluindo a crença hindu. Nessa crença hindu de castas, quem nascia para ser favorecido era favorecido pelo resto da sua vida, e quem nascia numa casta inferior era para ser servo, para sofrer, porque ele deveria sofrer nessa vida para em outra vida poder vir melhor. Essa é uma crença que é oriunda do hinduísmo, que teve influência sobre Agostinho de Hipona, o formulador dessa doutrina, de uma das principais correntes da doutrina da predestinação. Ele também teve origem e teve influências dos celtas, dos vikings, que também tinham práticas horrendas, como oferecer sacrifício humano à natureza, porque os deuses deles eram a natureza. Então, ele simplesmente fez um sincretismo religioso, ou seja, ele pegou muita coisa de outras religiões, misturou com o cristianismo e saiu essa doutrina, né, desvirtuada da Bíblia. Nós estamos aqui justamente para mostrar que nós não seguimos essa linha de doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, e não seguimos essa doutrina que Deus salva alguns e Deus predestina outros para o pecado. Não, nós entendemos que Deus, de fato, vemos na Bíblia que a palavra predestinação, ela ocorre, mas não é dessa maneira a qual nos tem sido expostas por aí. Nós temos que entender o que o texto bíblico fala. Nós precisamos nos ater àquele versículo em que Paulo diz para podermos responder com mansidão a todo aquele que pedir a razão que há em nós. Então, para responder com mansidão, você precisa ter embasamento, você precisa conhecer os textos bíblicos. Ainda dentro desse tema, vemos que a origem dessas correntes doutrinárias, ela vem do paganismo, e nós temos que entender como funciona, como entendemos a predestinação bíblica. Eu estava falando que existem duas grandes correntes, né? Uma vai ser chamada de calvinismo, mas lembrando que Calvino teve toda a sua influência de Agostinho de Hipona, e a outra corrente doutrinária é o arminianismo.
O arminianismo ele vai falar sobre o livre-arbítrio, mas nós, como Assembleia de Deus, nós não nos posicionamos nem como calvinistas e nem como arminianistas, como alguns atestam, mas estamos aqui para explicar a doutrina, a palavra predestinação biblicamente. Como entendemos essa doutrina? Como entendemos essa palavra luz da Bíblia? A eleição divina. A eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em que fomos escolhidos em Jesus, por isso é a cristocêntrica. 2, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. 3, qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, e que ninguém é eleito sem antes estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Esse versículo aqui de 1 Pedro 1:2 é um versículo muito interessante. Eu gostaria de compartilhar esse versículo antes de fazer um novo comentário sobre a presciência de Deus. Então vamos aqui, primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Eu vou colocar aqui na minha Bíblia, na versão revista e corrigida, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e expansão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleitos segundo a presciência de Deus. O que acontece? Deus, ele é presciente. É um dos atributos de Deus. Deus é presciente. Deus, ele consegue saber antes que aconteça. Então, dentro da presciência de Deus, obviamente, Deus já sabia quem iria crer e quem iria duvidar, quem iria aceitar e quem não iria aceitar. Então, nós entendemos a predestinação dentro desse contexto da presciência de Deus. Deus, ele sabe quem vai crer e Deus sabe quem não vai crer. É diferente da doutrina da predestinação, que nós conhecemos como fatalista, que diz que Deus vai escolher algumas pessoas para o inferno e Deus vai escolher algumas pessoas para o céu. Cremos que o céu foi feito para o diabo e seus anjos. Deus, em momento algum, ele escolhe pessoas para ir para o inferno. A palavra de Deus em João 3,16 diz que o plano de Deus, o plano de salvação, é um plano universal para todos, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sendo que é um condicional, para que todo aquele que nele crê. Ora, se eu ouço o Evangelho e eu não creio, eu não estou dentro desse critério. Logo, eu não posso fazer parte da igreja que vai para o céu. Eu sei que há uma igreja, a Igreja Universal, a grande igreja de Cristo. Quando eu falo a grande igreja de Cristo, eu estou falando aqui de batistas, metodistas, de assembleia de todos que compõem o corpo de Cristo. A igreja, ela é predestinada para o céu. Eu deixo de fazer parte da igreja predestinada quando eu não me enquadro mais nos critérios bíblicos. O critério para ser predestinado, se formos predestinados para ser santos e irrepreensíveis. Quando Deus ele elege a pessoa, ele elege dentro da sua presciência. Ele sabia que ouviríamos essa palavra, que creríamos nessa palavra. Agora, não acreditamos
que Deus escolhe algumas pessoas para serem privilegiadas e outras para padecerem. O plano de Deus é alcançar todos. Então o texto bíblico vai dizer aqui que Deus nos elegeu dentro da sua presciência. Nós vamos ver no texto lá de Gênesis 3,15, que o Cordeiro de Deus, ele já tinha sido crucificado desde a fundação do mundo. Quando Deus se dirige para a cobra, dando a sua sentença para a serpente, ele diz: ela te pisará, você ferirá o calcanhar e ele te pisará a cabeça, simbolizando assim o sacrifício de Jesus, que já estava predeterminado para a salvação de todos desde o Éden, desde a fundação do mundo. A obra redentora, ela já era predita de se acontecer. Então nós cremos que Deus, ele predestinou sim aqueles que haveriam de crer e não escolheu aleatoriamente: esse vai para o céu, esse vai para o inferno, como alguns que citamos aqui como seguidores dessa doutrina fatalista. Condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição em Cristo é oferecida a todos, né? Citamos aqui João 3,16. Eu gostaria de compartilhar isso. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2 é um texto também muito interessante para ser lido. 1 Timóteo 2, versículo 4 ao 6, que vai dizer assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então Deus, ele quer que todos se salvem. Ele não quer que alguns não creiam. Ele não escolhe pessoas para se perder. Deus, ele quer alcançar todos. A palavra de Deus, ela vem para todos, né? A parábola do semeador é uma parábola que nos mostra que a palavra, quando vem, ela vem para todos, mas no coração de cada pessoa ela vai surtir um efeito diferente. A parábola do semeador fala de 4 situações. A primeira que cai à beira do caminho, a segunda que cai entre espinhos, a terceira que cai em pedregais e a quarta que cai num bom solo. A palavra foi semeada para todos. O solo é o coração. A que ficou à beira do caminho foi comida pelas aves, ou seja, a palavra de Deus conseguiu ser levada, né? Estava em cima de um solo duro e ela conseguiu ser retirada falsamente. A segunda vai falar que caiu entre espinhos. Ela até cresceu, mas foi sufocada pelas tribulações, pela sedução desse mundo. Foi sufocada e ficou infrutífera. A terceira, ela vai falar que caiu entre pedregais. Caiu em um lugar que tinha pouco solo, cresceu, mas vindo do sol a queimou porque não tinha raízes profundas. E a quarta, ela cai em bom solo e produz a 30, a 60 e a 100 por 1. Isso é o que causa a palavra de Deus. Ela é semeada para todos. Como cada um vai receber, é diferente um do outro. Então, o que determina quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo é as escolhas que as pessoas fazem diante daquilo que está sendo exposto. A palavra de Deus está sendo exposta para todos. Se você vai crer, se você não vai crer, Deus, ele te dá a opção. Mas a Bíblia vai dizer bem claro que todo aquele que crê será salvo. Se todo aquele que crê vai ser salvo, aquele que não crê vai perecer. Então Deus não te escolheu para perecer, mas se você não crê, é o que a Bíblia diz, que a pessoa infelizmente vai perecer por não crer nas Escrituras. O plano de Deus é para todos, mas nós não podemos usar, muitas pessoas usam essa tese da predestinação para fazer com que a pessoa se acomode, e nós vemos que a palavra de Deus, ela nos manda lutar pela nossa salvação, porque vemos
vemos pela Bíblia, vemos pela história, que todo cristão que aceitou a fé, ele passou por dificuldades. O que fez que Judas se enforcasse, ou que Pedro morresse de cabeça para baixo numa cruz para não se morrer igual ao mestre? Porque os dois negaram o Senhor Jesus, mas um se arrependeu e continuou seguindo, e o outro foi se enforcar. Então, diante daquilo, da palavra de Deus, as pessoas reagem de maneira diferente. O que eu exorto para os irmãos é para quem quer ser salvo, quem quer ser o eleito, o escolhido, ele tem que perseverar até o fim, conforme nos diz Mateus 24:13. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Estamos no 2, as condições da eleição. A Bíblia Pentecostal ensina a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todas, nós já lemos isso daqui, e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. Vai falar aqui, Efésios 2:8, que a salvação é por fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Entretanto, esse meio não é meritório, ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. O texto aqui de Efésios 2:8 e 9 é um texto que sintetiza bem o que vai ser falado, e eu quero compartilhar esse versículo, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus, e nós só podemos entender a salvação através do sacrifício de Cristo. Se Cristo não tivesse se oferecido, nós não teríamos hoje essa salvação. O texto vai dizer aqui que isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, por mais que a pessoa se diga uma boa pessoa, tenha uma boa conduta, todos precisamos nos arrepender e reconhecer Jesus como Senhor. Lembrando o texto lá de Atos capítulo 10, nós vemos um centurião chamado Cornélio, um homem justo, fazia suas orações, dava suas esmolas, mas o anjo apareceu até ele e pediu para que trouxesse Pedro. Por quê? Mesmo que ele fosse um homem bom, ele precisava se render ao sacrifício que Jesus fez na cruz, aceitá-lo como Salvador, para que a graciosa salvação de Deus alcançasse ele. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não há nada que possamos fazer, que possamos pagar para receber a salvação em Cristo. Ela é de graça. Deus ofertou essa salvação. Para sermos salvos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Teríamos que dar nossa vida, teríamos que morrer para sermos salvos. Mas Cristo, ele se interpôs por nós para que possamos ser salvos. Então, a salvação é gratuita. Deus não vai escolher alguns para o inferno e outros para o céu. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, santos, significa separado do pecado. 1 Pedro 1, 15 e 16. O adjetivo grego amomos, irrepreensíveis, expressa algo sem defeito ou incalculável. Filipenses 2,15. Os termos apontam para a santificação, isto é, para o mais alto padrão ético e moral de vida, para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Então nós fomos eleitos não somente para preencher bancos de igreja, não só para nos intitularmos, mas para sermos santos e irrepreensíveis. Nós vemos aqui no texto bíblico de 1 Pedro, por esse texto também muito interessante,
Pedro ele expressa muito bem essa fala aqui do nosso comentarista, 1 Pedro 1, 15 e 16, que vai dizer assim, ó, ele sintetiza justamente o que é uma vida santa diante de Deus. 1 Pedro 15, versículos 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O comentarista explicou muito bem, a palavra santo, ela quer dizer puro. Santo é aquilo que é separado, não se mistura. E Pedro vai dizer aqui que sede santos em toda a vossa maneira de viver. Santidade, ela não tem só a ver com uma vida de oração, com uma vida de jejum, de leitura bíblica. Devemos fazer todas essas coisas? Sim. A igreja, ela tem que orar, ela tem que buscar, ela tem que conhecer a palavra de Deus, ela tem que ter intimidade com Deus, mas a nossa vida, ela tem que ser uma vida santa. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. A nossa maneira de viver tem que ser santa, tem que ser separada do pecado, separada do mundo, porque para isso Deus nos chamou. Deus nos chamou não para ficarmos da mesma maneira, mas para sermos referência. Alguns textos bíblicos vai dizer para que sermos astros no mundo, ou seja, a igreja de Cristo, ela tem que brilhar nessa terra, e é para isso que nós somos chamados, é para isso que nós somos predestinados. Vamos seguir aqui com a nossa revista. O 4, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera. E aqui ele vai citar o texto de Efésios 4, nos versículos 22, 25, 28, 29 e 31. E ainda assevera advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Efésios 5, versículos 3, 15 e 18. A finalidade é apresentar Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Gálatas 5, 22 ao 25. Gálatas 5, ele vai falar sobre os frutos do Espírito: paz, amor, longanimidade. Não adianta eu me dizer crente se as minhas atitudes não são compatíveis com a palavra de Deus. Nós sabemos que o justo, ele é como a luz da aurora, ele vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. A igreja de Cristo, ela está em processo de santificação, em processo de separação. Lembre-se que aquele que foi escolhido, aquele que foi predestinado, ele foi escolhido e predestinado para ser santo e irrepreensível. Então, a vida de um eleito, a vida de um predestinado por Deus, não é uma vida cômoda, não é só você fazer parte de uma igreja, é você buscar essa santidade todos os dias. Por quê? Deus é santo. Deus é santo e por isso temos que ser santos, porque todos os pactos, todas as alianças, inclusive a aliança presente, ela foi feita para dar intimidade entre Deus e o homem. Se eu estou dentro de uma aliança em que eu não tenho intimidade com o Deus que eu sirvo, em que eu não conheço o Deus que eu sirvo, esse pacto ou aliança, ele é nulo, ele não vale de nada. A aliança em Cristo, a nova aliança em Cristo, ela justamente é para nos dar intimidade com o nosso Criador. Vamos aqui seguir para predestinados para filhos. Predestinação. Essa que eu vou encurtar um pouco essa parte, não que ela não seja de suma importância, mas a questão da predestinação para filhos.
Dentro da Bíblia, é muito claro, olhando só o Velho Testamento, que salvação só se falava de salvação para judeus. Não se falava de salvação para as outras nações. As outras nações você vê Deus usando profetas para juízo. O único texto que fala de evangelização de não-judeus é Jonas, que vai pregar arrependimento aos ninivitas. Mas na sua maioria, a salvação era algo exclusivo para os israelitas. Por quê? Porque nós somos filhos por adoção. O Filho único de Deus é Jesus Cristo. Jesus é o unigênito e o primogênito. Nós somos filhos por adoção. O texto de João, capítulo 1, ele vai dizer que ele veio para os seus, ou seja, os seus é o povo judeu. Mas como os seus não o receberam, deu-lhes o poder a todo aquele que nele crê e serem feitos filhos de Deus. Então, quando se falava de filho de Deus no Antigo Testamento, você estava falando de judeus, você estava falando de pessoas que viviam dentro de um pacto. Deus estabeleceu vários pactos no Antigo Testamento, e para se falar mais claro de pacto dentro do judaísmo, vamos pegar aí a linha de Abraão, que Deus fez o pacto com Abraão, e vamos ver que por isso eles eram filhos. E por que nós agora somos filhos? Porque por meio de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus, nós fomos inseridos na descendência de Abraão. E por isso todas as bênçãos de Abraão alcançam a igreja. E é por isso, por sermos filhos, João 1,12 diz que todo aquele que nele crê, ele vai ser gerado filho, não pela carne nem pelo sangue, mas pelo poder da fé. Então, aquele que é eleito, aquele que é escolhido por Deus, ele é escolhido porque Deus, na sua presciência, ele sabia que ele havia de crer. Então, Deus escolhe um povo, escolhe uma igreja para que o possa servir. Entenda que a escolha não é algo determinante. Nós precisamos lutar pela nossa salvação. Só para lembrar aqui, enfatizar de maneira um pouco mais clara, um exemplo que eu imaginei essa manhã, Jesus foi predestinado para a cruz, desde Gênesis 3,15. Mas você vê ele no Getsemane, orando: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Então Jesus expressou uma vontade de não passar para aquele sofrimento, mas contudo seja feita a tua vontade. Quando Jesus chega na cruz, alguns escribas e fariseus vão dizer assim: se és o Filho de Deus, desça da cruz. Eu creio, obviamente, que foi o diabo usando aqueles homens, mas entenda, se o diabo usou aqueles homens, é porque ele sabia que Jesus, ele poderia voltar atrás, ele poderia desistir, ele poderia retroceder. O diabo não iria tentar uma pessoa sabendo que não iria ter efeitos. Jesus foi tentado até no último momento, porque ele poderia sim voltar atrás, sendo que a consequência disso seria a morte de todos nós. Então entenda, Deus nos deu o direito de escolha. Escolher ser salvo é uma escolha nossa que fazemos a cada dia. Então, aquele que é predestinado para a salvação é aquele que persevera até o fim. Amados, esse é um tema complexo, um tema de séculos. Eu espero ter sido claro nas minhas palavras. Eu não vou conseguir ser mais abrangente do que isso devido ao nosso horário, mas eu quero que você entenda que você é um escolhido de Deus. Foi a eleição, ela não parte de nós. A eleição parte de Deus. Deus te escolheu, e Deus te escolheu para ser uma igreja santa e irrepreensível. Deus te escolheu para ser salvo. A predestinação é para a salvação. Então Deus te escolheu, então persevere, porque você é um privilegiado de ser um filho de Deus por adoção em Jesus Cristo. Nós estamos finalizando aqui a nossa aula e espero que Deus abençoe ricamente a cada um dos nossos telespectadores. Amém?